Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? Espero ser arretado em mais um vídeo do canal. E eu começo perguntando a vocês, está chovendo aí? Porque, rapaz, choveu demais. Começou a chover aqui 2 horas antes do jogo. Choveu durante todo o jogo. E eu voltei para casa e ainda está chovendo. Então fica aqui com a gente que a gente vai falar muito desse pós-jogo de São Paulo 3, Santos 1. Vou fechar aqui meu guarda-chuva. Fechando. E voltamos aqui para o conteúdo do vídeo, né, depois dessa descontração, para falar efetivamente desse do assunto específico do vídeo, que é essa vitória do São Paulo. Né? Se você não sabe, vou repetir mais uma vez, estamos todos felizes, torcedores de São Paulo. São Paulo venceu o Santos por 3-1 no Morumbi nessa noite de domingo. E aí, eu já começo dizendo que foi uma partida boa do São Paulo, essa foi a minha impressão. Talvez até comparado com as outras partidas, foi uma partida muito boa, onde o São Paulo praticamente resolveu o jogo no primeiro tempo. Eu vou falar um pouco mais quando eu estiver falando sobre a divisão do primeiro e segundo tempo. E a gente tinha comentado aqui no pré-jogo, eu vou deixar o link aqui do pré-jogo do São Paulo e Santos na descrição, porque muita coisa, né, se configurou do que eu tinha falado no pré-jogo, principalmente mudança. A gente viu mudança na escalação, também vimos mudança na atitude dos jogadores. Não adianta, né, simplesmente ficar falando do Rogério Ceni que não coloca fulano, não coloca ciclano, mas se os jogadores também dentro de campo não entender que precisam mudar. E foi o que aconteceu. E aí, falando de escalação, eu apresentei a escalação nesse pré-jogo e muita coisa ficou igual, por exemplo, principalmente o setor defensivo. Ele iniciou com o Rafael, o Elton na esquerda, os zagueiros Beraldo e Alan Franco, até aí nenhuma dúvida. A única dúvida que poderia ter seria na direita. Eu tinha imaginado que ele ia entrar com o Orejuela, ele realmente entrou com o Orejuela, e o Natan, né, ele ainda deu uma chance no segundo tempo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então aí, essa foi a escalação inicial ali da zaga. No meio campo, eu imaginava e esperava que o Rogério pudesse colocar o Gabriel Neves e o Luan, né? O Luan como primeiro volante e o Gabriel Neves como segundo homem do meio de campo. Ele foi com o Mendes e Pablo Maia. Vamos falar também da atuação desses jogadores. E no meio, finalmente, ele bota o Galopo como titular. O Galopo faz um gol, a gente vai comentar desse gol. E também tem aí o Elton Rato e Caleri e Luciano. E aí eu falo uma coisa, vou repetir uma coisa que eu sempre falo nesse canal, né, pessoal? O Rogério não é burro, o Rogério é inteligente, a gente sabe da capacidade do Rogério. Claro que a gente tem essa capacidade como técnico. Mas, como jogador, perdão, mas como técnico, a gente tem que confiar nele. E o que a gente está vendo, provavelmente o Rogério está vendo também. Até porque ele tem um diferencial da gente. Ele acompanha o time todos os dias. E ele coloca o Galo e tira o David, que muita gente falou, o David, porque ele não tira. Então, ele tirou e hoje o David nem jogou, beleza? Essa foi a escalação que entrou no primeiro tempo. No primeiro tempo que começou devagar, o campo estava pesado, né? Molhado, muito molhado, então o pessoal dava o passe, a bola não conseguia rolar de maneira normal. Inclusive, eu até vou fazer um parênteses aqui, para mim foi os 10 piores minutos do Pablo Maia. O Pablo Maia não vem jogando bem, mas esses 10 primeiros minutos do jogo do São Paulo e Santos foram os piores dele. E aí, nesse início, que o São Paulo não estava bem, mas estava tentando botar a bola no chão e propor o jogo, enquanto o Santos esperava tentar sair no contra-ataque, que o campo não dava, a bem verdade é essa, numa falta, né, no primeiro tempo, acho que ali perto dos 12 minutos, o Elton Rato bate a falta e o Caleri faz o gol. Eu tinha comentado nesse vídeo de pré-jogo, vocês vão ver lá, e vou falar mais uma vez, o São Paulo tem um diferencial para esse ano, que é a bola parada. O Elton Rato bate muito bem essa bola. Inclusive, essa falta foi no lado direito do São Paulo, ele bateu cruzado, naquela falta que é tão bem batida, vamos dizer assim, que a zaga confunde com o goleiro, e foi o que aconteceu, o goleiro não saiu, a zaga não foi, o Caleri se antecipou, fez o gol. Eu vou deixar aqui também o link de tudo que eu fiz, né, de um pré-jogo, mas foi um short que eu fiz, né, trazendo algumas informações do jogo, e eu coloquei um encarte que o Caleri ia fazer o gol. Talvez estivesse, enfim, imaginando isso, mas a verdade é assim, que como o Caleri estava machucado, eu imaginava que ele ia voltar descansado, e o Caleri é assim, né? Os jogos que ele faz pelo São Paulo, que ele se doa muito, acaba desgastando ele. Então ele ou vai sentir alguma dor muscular em algum desses jogos, ou por tantas partidas ele não vai jogar tão bem. Como ele tinha descansado, acabou que foi lá, desencantou e fez o gol. E aí 1 a 0 para o São Paulo,
você imagina até que o São Paulo vai recuar, porque o campo não está aquelas melhores coisas, né? Então, para ver o que é que o Santos ia propor, só que aí é o que eu falo, mudança. O pessoal, assim, se não estava, vamos dizer, dando pressão no Santos, continua em cima, pelo menos no campo de ataque, o time do São Paulo. Bola era na lateral, alguns cruzamentos de Wellington, uns cruzamentos errados, mas o São Paulo estava em cima. E ali perto dos 30 minutos, mais uma vez o Wellington Rato bate um escanteio, alguém cabeceia, que eu não vi lá do campo quem é, mas eu sei que o jogador do Santos, ele meio que defende a bola. E como ele defende a bola, foi expulso. E aí, eu não sei se vocês conseguiram ver, quem assistiu, quem não teve a possibilidade de ir em campo, se apareceu isso na transmissão, mas é o Galo pegar a bola, o Calé vai lá, bate nele, dá confiança, porque é um jogador que vive uma fase muito boa e esses gols aí que ele está mantendo, essa fase que ele está mantendo, isso ajuda o time todo. Então o Calé deu força, o Galo foi lá, bateu com muita categoria, inclusive eu até fiz um vídeo desse gol, talvez eu poste mais na frente. E 2-0 para São Paulo, primeiro tempo, 30 minutos do primeiro tempo, o Santos com um jogador a menos, praticamente a partida liquidada. E no primeiro tempo não acontece mais nada, a não ser uma coisa que eu tenho que pontuar, que foi uma jogada do Santos, já perto do final do primeiro tempo. Né? O jogador ele consegue se livrar ali, está dentro da área, e essa questão defensiva do São Paulo ela tem que ser gravada e utilizada para manual. Porque o jogador chuta, o Rafael faz uma defesa espalmando para o lado. Eu tinha falado que ele tinha falhado no gol contra o Red Bull Bragantino por ter espalhado para frente. E quando ele espalha, o Elton já vem chegando junto com o atacante, coisa que ele não fez também no gol do Red Bull Bragantino. Então isso é vamos dizer assim, uma questão defensiva de manual. E aí, mais uma vez, a gente às vezes fala do Rogério, mas essa é uma questão do jogador, é uma questão técnica. No caso do goleiro, espalmar para o lado e no caso do zagueiro, de fechar com o atacante. Beleza, e aí acaba o primeiro tempo, 2-0 para São Paulo. Chega o segundo tempo. Aí começa já uma coisa que para mim foi, eu não esperava, mas como eu falei, nesse tom de mudança, o Rogério já faz 3 substituições. Coloca o zagueiro Belém no lugar de Alan Franco, provavelmente para descansar, assim espero. Depois coloca o Natan no lugar de Ogueiruela, dando chance ao Natan. Eu até imaginava que o Natan ia voltar e estava pensando quais as chances que ele ia ter, mas o Rogério já começa a dar uma chance a ele. E depois bota Marcos Paulo. Eu também nesse pré-jogo tinha falado que era para dar mais chance a Marcos Paulo, né? 10 minutos, era um pouco, talvez meio tempo. E foi o que aconteceu. E aí, só que logo no início do segundo tempo, tem um jogador do Santos expulso numa falta que nem foi falta, mas o VAR chamou e o cara foi expulso. E não dá nem para falar muito do segundo tempo, porque ficou meio que um jogo treino. O São Paulo tentando algumas coisas, o Galo para aparecer na área, acho que apareceu umas 2, 3 vezes finalizando, né, algumas finalizações com perigo, mas o São Paulo tentando fazer o seu jogo ali. Merece destaque, já que não teve muita coisa dentro do jogo, falar sobre isso do Marcos Paulo, que assim, eu queria ver ele jogando. Eu imaginava, até falei uma coisa interessante, no jogo do Red Bull Bragantino, quando o São Paulo perdeu, ele apareceu a imagem dele, sorrindo, falando com o pessoal do Red Bull Bragantino. Eu acho que isso é uma coisa que não pega bem, quando o time já perde. E aí deu para ver que assim, a questão do Marcos Paulo, que entrou e não fez nada, era uma questão postural, é uma questão de querer. Ele parece ser um jogador talentoso no Nordeste, trazendo um regionalismo, a gente diz que é um jogador canchudo, né? Um cara que tem um toque refinado na bola, tem uma ginga, dá um drible, mas na hora de fazer as coisas não faz, tem preguiça de fazer. Então a questão do Marcos Paulo hoje eu consigo enxergar. Eu queria ver ele jogando justamente para meio que ter essa conclusão. E eu estou quase chegando nessa conclusão. O Marcos Paulo é preguiçoso, não quer jogar e não tem um perfil para entrar nesse time do São Paulo. Então, esse foi o ponto negativo. O positivo foi que aos 25, perto ali dos 20 minutos, o Pablo Maia, que errou mais uma vez tocando a bola, deu uma chance de perigo para o Santos. E aí toda a torcida ficou gritando, Luan, Luan, Luan entra. Luan entra em 20 minutos, Luan faz mais do que Pablo Maia no campeonato, em todos os jogos que ele fez. Não vou dizer o Nestor, porque eu acho que o Nestor fez algumas partidas boas. Mas o Luan marca mais, o Luan não erra um passe, o meio de campo do São Paulo, até o Mendes se sente mais confortável jogando com o Luan, porque se ele tentar arriscar mais uma coisa, e teve um lance lá que deu para ver isso, o Luan é um cara que vai voltar, tem mais pegada. Então o Luan entrou muito bem, inclusive foi colado com gol. Né? Lá por acho que uns 30, o Luan recebe a bola no meio, avança, chuta, a bola quica e entra gol e assim. Eu fiquei até arrepiado porque um menino que da base, né,
que trabalhou muito nesse começo de ano, o pessoal que acompanhou viu até que ele emagreceu mais de 6 quilos, né? Teve poucas chances e a chance que teve foi bem e o Rogério não está colocando ele. Então eu acho que a grande questão do Rogério agora, depois de ter colocado o Galopo e vendo que isso deu certo, é colocar o Luan, né, talvez ali com o Mendes. Porque o Luan com o Pablo Maia definitivamente não dá. Se você for para o Nestor também, como esse segundo homem de meio do campo, ele muitas vezes não vai bem. E se for um jogo que precisa de mais marcação, ele não vai entrar com o Nestor. Se não quer o Gabriel Neves, então cabe ao Rogério botar o Luan. E aí é fazer o time jogar da forma. Bota o Luan para. O São Paulo perdeu a bola, o Luan já na frente, marcando, já dando essa pressão, fazendo, vamos dizer assim, comandando essa primeira marcação, primeira linha de marcação. E se passar pelo Luan, tem um Mendes ali para coordenar a segunda linha. Né? Também trabalha o Luan para chutar mais, para ter mais esse passe em profundidade. Por que não? Acho que a repetição é uma das formas mais fácil de você aprender uma coisa. Talvez não seja característica, mas com repetição ele pode aprender essas coisas ou melhorar essas características e ser esse segundo homem do meio do campo. Acho que tem tudo para isso. Beleza? E assim acaba, né, fazendo essa análise do primeiro e segundo tempo, dos 3-0 do São Paulo. Na verdade, 3-1, que no finalzinho o São Paulo leva um gol, do resultado 3-1 do São Paulo contra o Santos. E aí, falando sobre destaques, né, que a gente sempre traz aqui no canal, se você é novo, a gente sempre traz os destaques e aquelas pessoas que não foram bem. Isso em termos de setores, né, que fica melhor definidos, vamos dizer assim. E na defesa, não tem como eu dizer que o Beraldo não foi o destaque. Porque, assim, ele fez uma partida quase perfeita. E, inclusive, eu estava assistindo um pré-jogo, né, antes desse jogo contra o Santos, um dos comentaristas, não vou falar aqui por questão de respeito, mas ele falou que o Beraldo é nível seleção. Eu acho que evoluindo tem tudo para chegar na seleção. Porque é um jogador seguro, e quando eu digo seguro, não é aquele que vai bater. É um seguro que ele não dá bote, que ele está sempre bem posicionado. Então faz a questão defensiva. Às vezes quando dá para dar chutão, dá chutão. Quando dá para sair jogando, sai jogando. Então essa parte é muito positiva. Sai jogar muito bem com a perna esquerda. Inclusive teve um lance no segundo tempo. Quando o Belém entrou, ele foi para a direita. E aí teve um lance no segundo tempo que quando eu vi, ele estava na esquerda, na frente do Belém e na frente do Mendes para fazer essa bola girar. Então, assim, é um cara que dá dinâmica e além da questão defensiva. Ele só não digo que foi perfeito porque no gol que o Santos fez ele falhou. Aí é questão de experiência, talvez o campo molhado, já no final do jogo era melhor ter dado um balão, mas tem margem para evoluir e foi o destaque, pelo menos no lado da defesa. No lado, vamos dizer assim, não tão bem, o Wellington, mais uma vez, não, marcação não teve, né, porque o Santos quase não deu perigo, mas indo para frente, quando chegava na frente fazia cruzamento, essa bola ia longe, totalmente diferente daquele Wellington que a gente está acostumado de ir para frente, fazer jogadas mais agudas e ainda fazer um passe para o companheiro fazer o gol. Então, mal também o Wellington. No meio de campo, positivo, eu vou dizer que foi uma briga muito grande, mas eu fico com o Wellington Rato. Deu o passe do cruzamento para o gol e ainda cobrou o escanteio que chegou o pênalti. Mas ele fica numa briga grande com o Galo, porque o Galo se movimentou muito bem. O Galo fez um gol de pênalti, mas ainda eu acho que o Wellington Rato foi melhor. Agora, o destaque negativo, não dá para dizer outro, é o Pablo Maia. Mas outra partida, a partida dele não foi nem ruim, foi horrível. Então, assim, eu não imagino que no próximo jogo o Rogério entre com o Pablo Maia. Isso aí sim, é o que mais uma vez eu fiz. O que o Rogério precisa ajeitar, a gente não precisa de muito. A gente viu que hoje não precisa de muito, até porque o nível do Paulista não é grande. Então, uma das coisas que o Rogério precisa ajeitar é esses homens no meio. Tá? E em relação ao ataque, o destaque é o Calé, né? Voltou, né, fazendo gol, ia se movimentando muito. Aí eu vou trazer uma questão tática muito importante, que tem que dar um mérito para o Rogério, tem que dar um mérito para o Galopo e até para o Calé. O Galopo, que está provavelmente na sua, vamos dizer, fase técnica melhor no São Paulo, além de estar numa fase técnica, é um jogador muito inteligente. Dá para perceber isso agora. Ele começou na esquerda, fazendo as vezes do David, só que ele sabe que ele não tem essa característica de arrancar, de ir para cima como o David. Então ele recebia a bola e geralmente ele tocava para a jogada ser desenvolvida. Quando você olhava, ele já estava na área. Da mesma forma, quando a jogada se desenrolava pela direita, o Caleri saía um pouco, né? Então ficava o Wellington Reto e Caleri ali, o Luciano recuava e o Galopo entrava ali. Então, essa mudança tática, que é mérito tanto do Galopo, tanto do Caleri, do time todo, mas do Rogério Ceni também.
Então a gente tem que pontuar essa coisa de mudança e que deu certo, provavelmente pode dar certo nos próximos jogos. Tudo bem? Então é isso que eu tinha para falar para vocês nesse pós-jogo, uma vitória muito importante de São Paulo. É óbvio que assim, São Paulo joga outro jogo em casa, eu não me lembro, mas no meio da semana. E assim, vamos dizer que o São Paulo ganhe, e ganhe bem. Aí a gente vai voltar àquela mesma questão. Ah, o melhor time do Paulista, com certeza isso vai aparecer. Mas não é isso. Mas tem que enaltecer a vitória, tem que enaltecer o entendimento do Rogério do jogo, do time do Santos, de como o jogo se desenrolou também, das mudanças que ele propôs, que a gente espera que tenha mais mudança, principalmente no meio. Então tem que enaltecer isso e esperamos que o São Paulo, e aí é agora a questão, que não oscile tanto, né? Que faça partidas tão boas quanto essa. Beleza? Então, se você gostou, já deixa o seu joinha, compartilhe com os amigos, com os conhecidos, com torcedores de outros times, todo mundo aqui. Beleza? Uma ótima noite para você e um bom descanso.